Fala, torcedor vascaíno ligado aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias pra gente acompanhar e reagir juntos com novidades e informações exclusivas do Vasco da Gama nesse período de Copa do Mundo, porque não tá tendo jogo, mas o mercado de transferência tá a todo vapor. Tem a SAF do Vasco também, Marcos Lamáquia chegando, será que ele tá chegando? E é isso, aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Gigante da Colina. Eu só peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E é isso, sem mais delongas, vamos para as notícias do nosso Vascão. Não gostou do que ouviu e respondeu. Vamos colocar na tela aí. Já cansei de dizer que sou presidente do Palmeiras. O meu mandato vai até dezembro de 27 e eu não tenho absolutamente nada a ver com o Vasco. Eu sei que o BAP não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas para isso acontecer ele vai ter que esperar até dezembro de 27. Só para deixar bem claro, se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais eu não tenho qualquer relação. Para começo de conversa, quem é o BAP para dizer o que eu posso ou não fazer? É muita pretensão esse indivíduo querer cuidar da minha vida. Aliás, não só da minha vida, mas também da minha administração no Palmeiras. Ele é presidente do Flamengo e deveria falar apenas sobre o clube dele. Será que tudo isso é medo de mim? É medo do Palmeiras? Não é possível uma coisa dessa, disse a Leila Pereira em entrevista ao Globo Esporte. Aí o Pedrinho, o presidente do Vasco, também entrou no assunto e falou também. Vamos ouvi-lo. Vamos ler. Já cansei de dizer que sou presidente do Palmeiras. Não, esse é a Leila Pereira falando, viu? Estou lendo aqui, mas não é. Não vem não. Não é ele. Pedrinho tá parecendo o Chuck Norris, Não vai confundir. Não vai confundir. Vamos colocar daqui a pouco. Temos as aspas do Pedrinho ou teremos? Vamos colocar já. Mas a Leila, pelo jeito, não gostou bem do que disse o BAP, de que o Palmeiras, ou a Leila, ela não poderia ter essa negociação com o Vasco, com o enteado da Leila, porque enteado é uma relação parental e aí, segundo a lei, não poderia. Então, isso só poderia acontecer, a compra da SAF do Vasco pelo enteado da Leila, só depois que a Leila saísse do Palmeiras, o Massini. Então, o problema é o Palmeiras envolvido nisso, né? O Palmeiras não tem nada a ver com isso. A Leila tem que acabar o mandato dela e fazer o que ela quiser na vida dela. Essa é a questão importante. Mas o BAP está querendo exatamente isso, que ela, qualquer ideia lá em relação à SAF do Vasco, nasça, por enquanto, morta até final de 27. É isso que ele está querendo. Se acontecer isso, para ele tá bom. Que não é bem assim, né? A lei da SAF impede que você tenha ascendência, controle duas SAFs como CNPJ. Não é o caso. Ela é presidente eleita no Palmeiras. Certo? Então, juridicamente, há uma discussão aí que precisa ser colocada, né? Agora, sabemos nós que o enteado da Leila faz parte do vínculo familiar dela. Não há como negar isso, né? Então, é uma coisa para ser discutida e resolvida, inclusive, pela agência do Fair Play, que está olhando para isso. O recado... Entender qual é a relação exatamente, como lidar com isso, sendo ela a presidente Leila Pereira do Palmeiras, mesmo ela dizendo que não tem relação com os negócios do enteado, né? Isso vai ter que ser resolvido. E imagino que isso vai ficar mesmo para o final do ano que vem. O recado do BAP é claro, qual é a intenção dele, beleza, uma visão que ele tem. Acho que ela mata o argumento dele dizendo... Espera até 27, quando eu sair. Então, ela está dizendo que não vai, em nenhum momento, ter os dois vínculos. Isso não vai acontecer até 27. É que o Vasco tem pressa, né? Isso, aí que tá. Aí entra o Vasco com a pressa do Vasco. Exato. Porque para ela, pelo visto, não tem problema esperar, para assumir lá, ou ela, a família dela e tal. E aí vai ter outra discussão. Se ela assume a SAF do Vasco, ela passa a ser conselheira vitalícia do Palmeiras depois de eleita. Isso. É outro conflito. Aí é outro conflito. Ela teria que entregar o cargo ali dela. Ela teria que se desvincular. Se ela for assumir de fato o Vasco. Só uma coisa de mostrar... O finalzinho que eu concordo bastante com ela, me incomoda bastante também o BAP ficar querendo dar palpite e falando de um monte de outro clube sem ser do Flamengo, cara. Isso daí, sinceramente, fala do Botafogo, quer se meter na administração do Botafogo, do Vasco. Isso daí, eu acho que não é o papel. Eu ficava pé da vida com o Andrés, que ficava enchendo o saco do outro clube, falando, dando opinião. Faz aquilo outro, não sei o quê. E eu sigo pensando, isso eu acho que ela tem toda a razão.
Não tem nada que ficar falando de outros clubes. Se fosse o São Cristóvão, no Rio de Janeiro, eu não estaria preocupado óbvio que não. óbvio que não. Com o fato de ser o controlador, de ser presidente de outro clube. Claro. A preocupação não é essa. A preocupação é atingir o Vasco, atrasar o processo, de alguma forma cutucar a Leila para manter o Vasco mais tempo atrasado. Esse papo furado aí, que o Vasco seria importante, não sei o quê. Se fosse o São Cristóvão, o Flamengo, o presidente, não estaria preocupado com as relações da SAF de um e do Claro. outro. Vamos agora colocar, enfim, o que o Pedrinho falou sobre esse assunto. Não sei se essa fixação do BAP em dar pitaco na vida alheia é alguma questão pessoal mal resolvida. Deixo claro que a presidente Leila não tem nenhum envolvimento nas negociações com o futuro investidor. E o Vasco não tem nada a ver com o pavor que o BAP tem dela. Será que espernear tanto é cortina de fumaça para encobrir movimentações nas sombras dos bastidores? Se for, aviso que não vai funcionar. Em vez de falar do que não sabe e inventar conflitos onde não existem, o BAP deveria concentrar essa energia enfrentando seus próprios, com o mesmo patrocinador do campeonato, como ter o mesmo patrocinador do campeonato, ou a questão da licitação do Maracanã. Será que esses casos não são de justiça? O Vasco não conduz nada fora da lei. Qualquer operação será submetida com transparência aos órgãos competentes e qualquer questionamento será discutido nas vias próprias, sem espetáculo, como deve ser. Meu compromisso é com a legalidade dessa operação. O novo investidor será anunciado em breve aos poderes do clube, aos conselheiros, aos sócios e aos torcedores, que são a quem essa negociação interessa. Ninguém pediu a opinião do BAP, disse o Pedrinho. Também foi duro o Pedrinho, hein? Ainda falando sobre a questão do patrocínio e tudo mais. Conflitos de interesses. Sim. Está indo na linha aqui do Vessone, Arnaldo, reclamando que o BAP está interferindo. Então, nessa disputa extra-campo, dessa guerra, né, entre Leila e BAP, o Pedrinho tem uma situação muito mais frágil. O clube dele está numa situação muito mais frágil, uma situação desesperadora. Ele não está no domínio do futebol brasileiro. Quanto mais rápido ele resolver a situação dessa nova SAF, tiver mais poder de investimento e tudo mais, então ele tem pressa, né? Essa é a questão. Se a Leila não tem pressa, se o BAP topa esperar, essa coisa que o Vessone falou, então, para todo mundo fica legal se a gente esperar o final de 2027. O Vasco não tem como esperar até o final de 2027. É uma outra situação, é um outro tempo, é outro limite de tempo. O Arnaldo tem razão, ele tem menos arma, mas coragem, pelo visto, nessa guerra ele vai ter. Então, ele vai lutar com as armas pouquinhas que ele tem, mas ele vai para cima e vai tentar fazer a parte dele, né? Muito bem, muita gente falando assim, não, mas é a lei, essa questão do BAP tá falando, é a lei e tal. Não, a lei... Mas que lei? As leis, elas não são como as regras, né? Como diria o meu xará, a regra é clara. As leis têm interpretações e você ir à justiça, você vai debater quem tem mais razão em determinado. Para onde vem o dinheiro, para onde anda o dinheiro, ele passa pela Crefisa, igual a senhora Leila Pereira é presidente? Não passa, ou passa. Isso aí é que vai ter que explicar. E quem tem que falar é os órgãos competentes, a CBF ou SO, não o presidente de um clube. Pois é, isso aqui é espantoso, né? Quem cuidar disso é de fato a justiça. Entender... Não, o BAP falou, eu vou entrar na justiça. Então, mas isso, para ser aprovado, você tem lei da SAF, você tem o fair play financeiro, você tem o Código Civil, quando ele fala, ele cita o Código Civil, que o que é relação parental? Enteado tem essa relação? Em tese tem, mas precisa ver de onde vem o dinheiro. É isso? Enfim. Bom, tem uma turma até lá, né? O Stabile está lá na Copa. Olha, eu vou avisar, hein? Se for para a justiça com a Leila, vai perder, hein, filho? A Leila não tá, né? A Leila não foi lá? Tá lá? Tá nos Estados Unidos, não sei se na comitiva. Aliás, o presidente do Grêmio foi convidado e abriu mão, tá bom? Eu recebi essa informação logo depois do programa que fizemos, acho que foi na quinta. Ele não quis ir, né? Não quis mostrar as pernas como vimos o Macis mostrando. A turma foi lá, o Macis tá lá, o Stabile tá lá, tem outros o BAP tá lá. Tá lá também. Tem um monte de gente. Todo mundo lá. Eles estão chamando de imersão. A CBF levou todos os presidentes Série A e Série B, convidou todos, pelo menos, né? Nem todos foram. Se eu não me engano, os dois de Curitiba, Atlético Paranaense também não foram.
além do Grêmio, mais um. Mas você é o quê? Veja como joga o time de Ancelotti? Não, para analisar como que o campeonato local, a MLS é administrada, pela palestra e tudo mais. E aí até o Osmar, eu fiz uma crítica que eu achava que ele não deveria ter ido. Aí ele me mandou uma mensagem falando, eu vi seu vídeo, não vi que o senhor não gostou do que eu falei. Porque a situação do Corinthians não é para o presidente sair do país. E o do São Paulo? Primeira grande mudança no Vasco da Gama após compra de Marcos Lamáquia. Amigo torcedor vascaíno, o novo investidor já começou a mexer na estrutura da SAF e um novo CEO vem aí. Primeira grande novidade, tem também rescisão de contrato. Volante está de saída do Vasco da Gama e tem novidades envolvendo também, é claro, Hugo Moura do nosso Cruz Maltino. O Vasco da Gama, ele hoje tem um CEO que até o momento, antes de qualquer oficialização, ainda é o Carlos Amodeu, CEO que veio ao Vasco da Gama através do presidente Pedrinho, já está no Vasco, inclusive, há algum tempo, tá, amigo torcedor vascaíno? Mas não é de hoje que divergências políticas acontecem entre o Carlos Amodeu e parte da estrutura diretora do Vasco da Gama, da diretoria do nosso Vascão. Desde o início do ano, se especula essa possibilidade e nos bastidores se movimenta, inclusive, essa possibilidade de uma saída de Carlos Amodeu do cargo de CEO da SAF do Vasco da Gama, amigo. E parece que as coisas andaram, Não à toa, a situação envolvendo Marcos Lamáquia é muito iminente, porque a troca de CEO, ela representa muita coisa. Você que não sabe, CEO é como se fosse o presidente da SAF, o responsável pela SAF. Quem é o nome à frente da SAF? Esse é o CEO. E o Carlos Amodeu era essa pessoa, esse profissional dentro da SAF do Vasco da Gama. Mas a mudança ela não se limita apenas para Carlos Amodeu. O Vasco da Gama vai trazer um novo CEO, mas antes de falar exatamente sobre esse novo CEO, o Vasco da Gama também já tem um novo SOO, chefe de operações. As formações aí do amigo Danilo Dantesco, do Expresso 1923, é que houve mais uma alteração no quadro da SAF, que é a chegada de Ricardo Abreu. Ricardo Abreu é um profissional que tem experiência na Som Livre, no Grupo Sony, também no Grupo Globo, e assume agora a pasta de operações da Vasco da Gama SAF. Então a primeira mudança no Vasco da Gama, já envolvendo, é claro, uma chegada de Marcos Lamáquia, que é um nome que com toda certeza chega com um aval do futuro investidor. Mas a mudança principal ela se enquadra exatamente na questão envolvendo o CEO, Carlos Amodeu, amigo vascaíno. O Carlos Amodeu está sim de saída. Há um acordo já encaminhado para a saída do CEO do Vasco da Gama. O Carlos Amodeu, neste momento, está inclusive nos Estados Unidos. Ele representa o Vasco em reuniões que estão acontecendo a convite da CBF para falar sobre a criação da Liga, mas já deixou claro a interlocutores que a sua saída está de fato encaminhada. Então, Carlos Amodeu, o CEO da Vasco da Gama SAF, está de saída. Ele chegou ao Vasco da Gama assim que o presidente Pedrinho, representando o Clube de Regatas Vasco da Gama, tomou conta da SAF do Vasco, tirando a época 777 Partners. Carlos Amodeu pegou um lugar que era a época do CEO antigo Lúcio Barbosa e desde então permaneceu. Quem então chega para o lugar de Carlos Amodeu, pelo menos é o favorito para o cargo, ainda não há nada definido, é o Fred Luz. Fred Luz é um profissional que passou por Flamengo e também Corinthians. É o nome favorito neste momento para assumir a pasta, já tendo a aprovação de Marcos Lamáquia, tá, amigo torcedor Cruz Maltino. Além disso tudo, Fred Luz também atua hoje na Álvares e Marçal, tá? Amigo vascaíno, a empresa que neste momento inclusive presta serviços para o Vasco. A Álvares e Marçal é uma empresa que ajuda o Vasco da Gama nesse processo de reestruturação financeira. O Fred Luz é um dos sócios dessa empresa de consultoria, amigo vascaíno. Então, é um profissional muito capacitado. Já vamos falar, é claro, sobre uma grande polêmica envolvendo o nome do Fred Luz, mas é um profissional com passagens por dois gigantes do futebol brasileiro, que é o rival do Vasco, sim, Corinthians e Flamengo.
mas são dois gigantes, está acostumado com pressão, né, nesses dois clubes, é responsável aí por trabalhos bons envolvendo Corinthians e Flamengo e hoje é o nome, de fato, favorito para ocupar o cargo de CEO. Uma grande preocupação que foi colocada à mesa é que ele, Fred Luz, é um amigo pessoal do presidente BAP, presidente do Flamengo. Ambos trabalharam juntos na pasta diretora das lojas americanas. O BAP, inclusive, hoje presidente do Flamengo, que fez o convite para que Fred Luz atuasse na política do Flamengo. E aí fica a pergunta, né? É claro, temos sempre que trazer luz a toda essa situação e, de fato, também expressar a opinião. Hoje o Vasco é um clube que está metido em diversas polêmicas envolvendo o nome, né? Amigo torcedor Cruz Maltino do BAP, Vasco da Gama. E a pergunta que fica, amigo torcedor Cruz Maltino, é o seguinte: será que Fred Luz, sendo um amigo pessoal do BAP, ele vai se meter em polêmicas envolvendo o nome do BAP representando o Vasco da Gama? Será que ele vai ter uma postura de briga, de duelo, de disputa com o BAP representando o Flamengo e ele representando o Vasco da Gama? São questões que devem sim ser colocadas à mesa, amigo torcedor Cruz Maltino, porque tudo indica, né, que Fred Luz é uma pessoa próxima ao Flamengo, um amigo pessoal de BAP e que, representando o Vasco, terá que tomar uma outra postura. Só que, para quem tanto falou, né, tanto fala, o vascaíno fala muito sobre isso, e o futebol brasileiro de uma forma geral, porque foi um case de sucesso o Flamengo, o Bandeira de Melo, que reestruturou o Flamengo financeiramente, e o Fred Luz trabalhou no Flamengo exatamente nesse período, entre 2013 e 2018. Ele chegou no início da gestão do Eduardo Bandeira de Melo, essa gestão que reestruturou o Flamengo, trabalhou em 2013 como diretor de marketing e pelo sucesso que teve no cargo, ele foi promovido a CEO, a diretor-geral no ano de 2014. Quando o Bandeira sai do Flamengo em 2018, ele sai junto do Bandeira de Melo. Então ele foi um grande profissional que ajudou a transformar o Flamengo, que era um clube acabado, um clube falido, a se tornar uma das grandes potências financeiras do futebol brasileiro. Então, case de sucesso que esse profissional teve no Flamengo e hoje o Vasco enxerga como um grande nome para vir ao nosso Cruz Maltino. Deixa aí a sua opinião nos comentários se seria um bom nome, né, para o nosso Vasco. Show? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários, amigo torcedor. E bom, vamos seguindo, né, com esse nosso Fala Gigante, perdão. Eu quero falar com vocês agora com relação à rescisão de contrato. Confirmou nas últimas horas a rescisão de contrato do volante Luiz Eduardo, tá? Cria das categorias de base do nosso Vasco da Gama, um volante que sempre foi tratado como uma das grandes promessas da base Cruz Maltina, jogador com passagens pela seleção brasileira, inclusive, tá, amigo torcedor Cruz Maltina Sub-20, mas que, infelizmente, não teve o mesmo destaque que sempre teve na base no profissional do Vasco. O Vasco emprestou a alguns clubes, ele chegou a passar por Cuiabá, por Avaí, entretanto nunca com o mesmo destaque. E ele, então, diante disso, optou por tanto o Lucas Eduardo quanto ao Vasco e o Vasco quanto ao Lucas Eduardo uma rescisão de contrato. Ele tinha um vínculo válido até o início do ano de 2027, mas o Vasco optou por encerrá-lo antecipadamente. Então, Lucas Eduardo de contrato rescindido, primeiro volante é o Lucas Eduardo, rescindiu o contrato com o nosso Vasco da Gama. Concorda aí com essa saída do Lucas Eduardo? Deixe, é claro, a sua opinião nos comentários. E outra informação referente a um outro volante é o Hugo Moura, mais um jogador que pode sim estar de saída do Vasco. Ainda não está confirmado, tá, amigo torcedor Cruz Maltino, essa saída do volante Hugo Moura, mas é uma possibilidade bem real de que ela aconteça. O futebol japonês veio com uma proposta forte pelo jogador, uma proposta em um clube que ofereceu a Hugo Moura, inclusive, um aumento salarial. O Hugo Moura é um volante que tem um contrato curto agora com o Vasco, apenas até o final deste ano de 2026. Então, o Hugo Moura, a partir do dia 1º de julho, já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ele entende que o Vasco da Gama não tem o desejo de renovar o contrato com
o jogador, e o Vasco também entende que, chegando no final do ano, ele poderá sair de graça. Então, qualquer valor que qualquer clube colocar na mesa do Vasco pelo Hugo Moura, o Vasco irá optar por uma liberação do jogador, para pelo menos ter uma valorização financeira pela saída do atleta. Não perder o Hugo Moura de graça no final do ano, né, amigo torcedor Cruz Maltini. Então ele recebeu essa proposta, de fato, de um clube do futebol japonês, proposta contando com uma valorização salarial, pessoas próximas a Hugo Moura, vem o atleta muito identificado com o Vasco, até com um desejo inicial de permanecer no Vasco da Gama, tem uma questão familiar que influencia muito nisso, pois a sua esposa deu luz recentemente ao terceiro filho deles. A família está muito adaptada ao Rio de Janeiro, é a cidade de origem do Hugo Moura. O Hugo Moura é nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, cria do Flamengo, né? É importante relembrar isso a vocês. A comissão técnica do Renato também enxerga o Hugo Moura como uma peça muito importante dentro do elenco. O Vasco está escasso, né, nessa posição de possibilidade. Tietê pode sair, o Hugo Moura está nessa incógnita. O Jair é um jogador que não sabe como irá retornar. Temos apenas Thiago Mendes e Calma Barros. O JP também deve sair, então a posição de volante é escassa. E perder, mesmo que o Hugo Moura, com todas as suas limitações, também um jogador nessa janela, poderá ser uma grande preocupação. Então, hoje ainda não tem nada fechado, mas o Hugo Moura recebeu uma oferta bem convincente e pode também estar de saída do Vasco nessa próxima janela de transferências. Informações aí dadas pelo GE nas últimas horas e confirmada, tá? Apesar de carregar a expectativa de um investimento de 30 milhões de reais feito no início do ano, Marino ainda busca engrenar com a camisa do Vasco. Diante desse cenário de oscilações, alguns clubes do mercado sul-americano já demonstraram interesse na contratação do atacante de 23 anos para a próxima janela de transferência. Por enquanto, o Vasco descarta a possibilidade de negociar o atleta, visto que o vínculo contratual entre as partes se estende até o fim de 2029. Paralelamente ao rendimento em campo, o jogador lida com a relação conturbada com torcedores que protestam com xingamentos e fortes cobranças na porta do CT no fim de maio. Torcedor vascaíno, deixa aqui sua opinião nos comentários, se você é a favor da saída do Inestrosa, se você quer que ele fique. Essas foram as notícias do nosso gigante da colina, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do Vasco da Gama.